Olá! Nessa aula de Todos Bem no Enem, nós vamos trabalhar com geometria espacial, calculando o volume de cilindro e de cone, tá bom? Não esqueça no final do vídeo deixar seus comentários e compartilhe com seus amigos, tá? Olha só, o exercício diz o seguinte: em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos no formato de um cilindro reto sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura, correto? Aqui você tem então aqui um volume, ou melhor, você tem aqui um cilindro, tá bom? E você tem aqui o cone. Bom, o silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é... Então, o que nós temos aqui? Nós temos então um silo, né? Aqui essa parte inferior aqui do silo é um cilindro, correto? E essa parte de cima aqui é um cone. Então, primeiramente, nós temos que fazer o quê? Saber como se calcula o volume do cilindro e do cone, que são aquelas fórmulas elementares, correto? Então aqui, para calcular o volume do cilindro, nós temos que fazer o quê? Área da base, que a base aqui ó, é um círculo, vezes a altura. Simples assim. Então, como a base é um círculo, πr ao quadrado, que era do círculo, vezes a altura, pronto, já temos o volume. No caso do cilindro, pessoal, lembra, o cilindro, a forma é semelhante, ou melhor, do cone, a forma é semelhante do cilindro, só que nós vamos dividir por 3. Então o volume de um cone é o que? πr ao quadrado, ou seja, a base, área da base, vezes a altura, dividido por 3. Então o cone ele é 1/3 aqui de um volume do cilindro inicialmente que ele era, tá bom? Você tem que guardar essas fórmulas aqui, tá? Bom, diante disso agora, o que nós temos que fazer no exercício? Primeiro, calcular o volume do silo, ou seja, calcular o volume do cilindro mais o volume do cone. Primeiro passo é isso. Depois, nós temos que pegar esse volume e dividir pela capacidade do caminhão, porque o caminhão vai encostar aqui e o silo vai ser descarregado todo dentro do caminhão e ele vai fazendo várias viagens, combinado? Então, simples assim, calcular o volume do silo, que é o volume do cilindro, mais o volume do cone, e depois dividir a quantidade aqui, tá bom? Como vai aparecer o π na fórmula, tá pedindo para usar π3. E esse exercício foi muito generoso, por quê? Porque o raio aqui ó, do cilindro é 3, e automaticamente o raio também do cone é 3, porque aqui é a parte superior, tá bom? E a altura também 3. Então vamos lá com calma. Primeiro, volume do cilindro, área da base, πr ao quadrado vezes a altura, π3, o raio também é 3. Então, fazendo aqui a potência, primeiro 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 27 vezes 12, faz com calminha do lado o cálculo, 324, tá legal? Bom, já deixei os cálculos bonitinhos assim para ficar uma lousa mais bonitinha para você, tá bom? Olha só, volume do cone, πr ao quadrado, área da base, vezes h dividido por 3. Tem que guardar isso, tá? Então, o π é para usar π3, o raio também é 3, a altura do cone, essa aqui, ó, também é 3 e dividido por 3. Como aqui é tudo multiplicação e divisão, nós podemos simplificar aqui, ó, cortar aqui, 3 por 3 dá 1, e ó, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, vamos adicionar 324 mais 27 para ter o volume total aqui do silo, 351 metros cúbicos. Bom, agora nós vamos pegar e dividir o volume total por 20 para saber quantas viagens o caminhão vai fazer. Observe que não vai dar o número inteiro, vai dar 17, alguma coisa, ou seja, 17 viagens e meia. Vamos pensar assim. Isso significa que não existe 17 viagens e meia. Ele vai ter que fazer no mínimo 18 viagens, correto? Que é a alternativa D. Ok? Conte conosco.
bons estudos e até a próxima aula. Tchau!